Gostaria de falar hoje uma campanha de busca pelo avivamento e o porquê que nós precisamos de um avivamento. Por que nós precisamos de um avivamento? Nós vamos ver algumas respostas na Bíblia, o porquê precisamos de um avivamento na nossa vida, um avivamento pessoal e um avivamento na igreja, na cidade, por fim, um avivamento sobre essa terra. Mateus 24, versículo de número 10, diz assim a palavra de Deus: nesse tempo, muitos serão escandalizados, e cair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Amém, queridos? Este evangelho será pregado em todo o mundo, em todas as nações, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui esta noite, meu Deus, com um propósito de buscar um avivamento, meu Deus, para nossas vidas espirituais, para o nosso relacionamento com o Senhor. Deus, ajude-nos nesta hora final. Ajude-nos, derrama sobre nós o Teu Espírito, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu poder, meu Deus, fortalecendo-nos, restaurando-nos, vivificando-nos, dando-nos a Tua vida, a Tua graça, o Teu amor, a Tua abundância, a Tua plenitude, para que possamos desfrutar e viver a Tua presença e no Teu poder, para a glória e honra do Teu nome, eu lhe peço, Jesus. Amém. Por que precisamos de um avivamento? Avivamento, irmãos, ele pode ser pessoal. Um avivamento pode ser familiar, congregacional, uma congregação, ou pode ser nas igrejas, no geral, nas igrejas evangélicas, pode ser em uma cidade, pode ser no estado, até mesmo em um país inteiro, como já aconteceu na história da igreja. E por que precisamos de um avivamento? O que é um avivamento? Avivamento, irmãos, é a vida de Deus em nós. Avivamento. A palavra avivamento é fácil de nós entendermos o que significa avivamento. Avivar. O que é avivar? Dar vida. Por exemplo, uma pessoa vai no hospital e ela está semi-morta. Então as pessoas vão lá com aquele aparelho de choque e dá nela. Para quê? Para reanimar a vida dela, para dar vida a ela novamente, para ver se o coração volta a bater, para voltar a dar vida. Isso é avivamento, é vivificar, é dar vida novamente àquilo que está morto ou que está morrendo, ressuscitando, dando vida, dando força. Isso é avivamento. Nós vemos lá no livro do profeta Abacuque, o profeta vai orar e diz: Senhor, tenho ouvido a tua palavra, me sinto alarmado. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, Senhor, faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ou seja, ele pedia para que Deus derramasse avivamento, vida sobre ele, sobre a obra dele, sobre a sua época, para que Deus trouxesse vida. Somente Jesus pode dar vida, irmãos. Somente Jesus pode dar vida e vida com abundância. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Os fariseus pregavam, os fariseus ensinavam e o povo não recebia vida. Mas quando Jesus pregava e ensinava, o povo recebia vida. Ele mesmo vai dizer no Evangelho: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida, ou seja, produzem vida no coração daquele que a recebe, produzem esperança, amor, fé, libertação, restauração. Por que precisamos de um avivamento, então? Precisamos de um avivamento porque o mundo em que nós estamos vivendo hoje é um mundo em que a iniquidade se multiplicou. Como diz o texto que acabamos de ler.
a iniquidade se multiplicou. Graças a Deus, hoje está aqui pessoas que têm muito mais idade do que eu e que podem confirmar o que eu vou dizer. Há 20, há 30, 40 anos atrás, o pecado não era tão divulgado, não era tão prazeroso como é hoje. Não, as pessoas não viviam na prática do pecado de maneira aberta, de maneira que se torna uma abominação aos olhos de Deus, como elas têm vivido hoje. O pecado tem sido propagado através da televisão, da internet, na sociedade que vivemos. Por isso precisamos de um avivamento. Por quê? Porque Jesus disse que por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos, algumas traduções bíblicas dizem, o amor de quase todos iria se esfriar. Então nós, irmãos, vivemos nesta época em que o amor de muitos, o amor da maioria está se esfriando. Não somente daqueles que se encontram na igreja, mas que se encontram fora da igreja. O amor ao próximo, o amor a Deus está se esfriando. Por quê? Por causa da iniquidade sendo multiplicada no mundo. Por isso precisamos de um avivamento. Porque a iniquidade nesse mundo tem se multiplicado. Os irmãos sabem que na aula de matemática, na conta de matemática, a adição, a conta de mais, tem um valor. Mas a multiplicação, a conta de multiplicação, ela tem outro valor. Se 4 mais 4 é 8, 4 vezes 4, que é a multiplicação, é 16. Se 10 mais 10, que é a adição, é a conta de mais, dá 20. 10 vezes 10, que é a conta de multiplicação, ela vai dar 100. Ou seja, é uma escala muito maior do que a conta de adição. Então aqui Jesus está dizendo que nos últimos dias a iniquidade não vai ser adicionada, ou seja, ela vai ser multiplicada, ou seja, vai ser uma escala cada vez maior e cada vez mais rápido no mundo em que vivemos, a iniquidade vai estar se multiplicando, vai estar crescendo de uma maneira muito avassaladora e vai se multiplicando cada vez mais. E quanto mais ela se multiplicar, Jesus disse, mais o amor vai se esfriar. A iniquidade, o pecado, a prostituição, a luxúria e tantos pecados, a avareza, o amor ao dinheiro, se você olhar e ver, você vai ver que tudo isso tem sido praticado pelo mundo. Por isso precisamos de um avivamento. Porque o apóstolo Paulo disse em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Não aceitem a ideologia, não se amoldem a esse mundo. Mas busquem uma transformação, busquem um avivamento, busquem um despertamento, busquem que as suas mentalidades sejam transformadas pela palavra de Deus, para vocês experimentarem um avivamento, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu fosse resumir o que é um avivamento, avivamento não é barulho, avivamento não é emoção, avivamento é nós experimentarmos a boa e perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Quando há um avivamento, a sede de Deus aumenta. A sede de Deus aumenta no meio do povo. Quando há um avivamento, nós desejamos conhecê-lo mais. Quando há um avivamento, nós desejamos se aprofundar no relacionamento com Deus. Quando há um avivamento. E quando não há um avivamento, o que acontece? Nós se esfriamos, nós desanimamos, nós ficamos vazios, nós ficamos tristes, nós ficamos afligidos, quando não há um despertamento. Assim está o coração de Abacuque. Abacuque, quando vai orar, seu coração se encontrava preocupado, se encontrava alarmado, se encontrava no estado de temor, porque ele mesmo dizia, Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu vi que o meu povo está desviado da tua palavra, eu me sinto alarmado. Algumas traduções bíblicas dizem, eu tenho temido, então, Senhor, eu oro a ti, aviva a tua obra. Queridos, se nós observarmos esse mundo e vemos a situação caótica, decadente, que o mundo está caminhando, nós vamos temer, nós vamos estar alarmados, vamos buscar o despertamento espiritual e o avivamento em nossas vidas. Avivamento é isso, é nós
temos um coração em chamas para Deus, temos sede de Deus. Avivamento é nós clamamos como salmista no Salmo de número 42, ele vai dizer assim: Senhor, como a corça suspira pelas águas, Deus, assim a minha alma precisa, tem sede, tem fome de Ti, eu careço de Ti, Senhor. Isso é avivamento. Tem muita gente achando que avivamento é pular, avivamento é fazer várias coisas. Hoje eu vi algo no mercado, irmãos, que me entristeceu. 2 pessoas, 2 mulheres, talvez uma não tenha nem culpa, senhora já, com filho no colo, mulher, com todo o traje de crente, aparência de crente, só que fizeram algo ilícito ali. Cataram o selo de um produto que tinha um valor, arrancaram dele, cataram do mais barato e colaram nele. Só que aí, um cara que nem crente era, pegou e viu. Então, irmãos, nós precisamos de um avivamento por causa exatamente disso, dos escândalos que estão acontecendo. Infelizmente, por causa de alguns, todos estão tomando. Então, é isso, irmãos, é por isso que precisamos de um avivamento. Para que Deus possa transformar as vidas, possa trazer o amor dele em nosso coração, por causa da multiplicação da iniquidade. Se os irmãos lerem Apocalipse, não vamos abrir hoje, ver, vamos deixar para outro dia. Tem uma igreja ali, tem 7 igrejas que mandam-se cartas. Uma igreja por nome de Éfeso. Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo chegou, pregou o evangelho ali, almas se converteram, ele evangelizou, trabalhou naquela causa. Depois, segundo a história da igreja, o apóstolo João ficou um tempo ali também, cuidando daquela obra. Depois ele vai exilado para Pátimos, e ali ficou os sucessores. Só que o que aconteceu com aquela igreja? Se você ler a carta aos Efésios, é uma das cartas mais espirituais que tem na Bíblia. Falam de várias coisas do Espírito Santo, dos dons, do poder, da armadura de Deus, da guerra espiritual. É uma carta que não é igual a de Coríntios. A de Coríntios você vai ler as cartas aos Coríntios, é só repreensão. Paulo repreende os coríntios, eles não sabem como tomar ceia corretamente, eles não sabem como se portar no culto corretamente, Paulo tem que ensinar. Muitas e muitas coisas Paulo tem que repreender Corinto. Éfeso não, era uma igreja que caminhava no poder do Espírito. Mas o que aconteceu com Éfeso? Se você ler Apocalipse, a igreja depois de anos, Jesus vai falar para ele e diz: olha, tenho porém contra ti que abandonaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Deixaram o amor se esfriar. Deixaram aquela primeira chama se esfriar. Aquele primeiro amor se apagar. O porquê? O motivo não sabemos. Quem sabe foi iniquidade. Quem sabe eles foram se conformando à situação. Quem sabe foi por acomodação. Mas uma coisa a Bíblia diz: eles abandonaram o primeiro amor. Por que então precisamos de um avivamento? Para manter o nosso amor por Deus, o nosso amor por Cristo, o nosso amor pelas almas, pelo próximo, pelos inimigos, para manter o nosso amor quente, para manter o nosso amor aceso, para manter o nosso amor fervoroso. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que mornos serão vomitados. Lá em Apocalipse 6, carta à igreja de Laodiceia, Jesus vai dizer para ela: olha, vocês não são nem quentes, nem são frios, vocês são mortos, eu estou a ponto de vomitá-los. Por que então precisamos de avivamento? Porque vivemos no mundo de iniquidade, e porque precisamos ter o nosso amor por Deus aquecido. E quem pode aquecer o nosso coração? Não deixando que o nosso amor se esfrie. É somente Deus, através do seu Espírito Santo. Então nós precisamos buscar um avivamento individual. Cada um deve buscar a sua porção com Deus. Cada um deve buscar o seu azeite com Deus. Lembremos-nos da palavra de Jesus em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Se você ler aquela parábola, você vai ver que cada uma buscou a sua. Não tem como. O noivo chegou, elas queriam comprar, elas queriam pegar das outras. Não tem como. Não dava tempo. Cada um tinha que ter a sua reserva espiritual com Deus. Queridos, essa parábola ela é verdadeira
ela é profunda. Nós precisamos buscar a nossa reserva com Deus. Precisamos buscar que Deus derrame em nós azeite, o teu espírito, o teu amor, porque a Bíblia diz em Romanos que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Então precisamos desse derramamento, de avivamento, de despertamento, de poder, de unção do Espírito de Deus, para que o nosso amor por Deus e pelo próximo esteja aceso. Por causa desse mundo de indiferença e de iniquidade, se nós não vigiarmos, se nós não se despertarmos, o que acontecerá conosco? Nós vamos achar normal. Nós vamos achar normal o que está acontecendo no mundo. Para nós é normal. Para o mundo é normal. Para muitos crentes é normal. Agora, se pegássemos Paulo, se tivéssemos no poder, eu gosto muito de pensar, de filosofar. Se eu pegasse Paulo, se Deus me desse o poder hoje, Roberto, hoje eu vou te dar um poder para fazer uma nova experiência. Você vai poder pegar 5 pessoas e trazê-las para hoje, para viver um mês hoje, nessa terra como ela está. Então, eu vou escolher lá. Pegava Paulo, trazia para o dia de hoje. Pegava Eliseu, Moisés, trazia para o dia de hoje. Pegava aí um grande herói da fé que não está na Bíblia, porque ele viveu no ano de 1600 a 1700. Jonathan Edwards, pegava ele e trazia para cá. Pegava mais 2 e trazia para cá. Eles, com certeza, irmãos, não iriam ficar de braços cruzados. Não iriam achar normal o mundo do jeito que está. Não iriam ficar com a boca fechada. Eles iriam profetizar. Eles iriam evangelizar. Eles iriam orar. Mesmo que ninguém se convertesse, que ninguém ouvisse, eles iriam clamar, eles iriam pregar. Talvez muitos não iriam escutar, mas eles iriam pregar. Talvez só as pedras iriam escutar, mas eles iriam pregar. Eles iriam orar. Eles iriam ser a luz do mundo, ser o sal da terra. Eles não iam se conformar. Eles não iam aceitar esta situação, irmãos. É nesse estado de espírito, para que Deus derrame um avivamento, nós precisamos estar. Se nós aceitarmos como está, nos acomodarmos, ficaremos assim para sempre. Mas se nós se levantarmos, tomarmos uma posição ao lado de Jesus e da cruz, e pregarmos, e se levantarmos em oração, Deus com certeza moverá céus, moverá terra para nos dar vitória. Isso está claro na Bíblia. Neemias é o exemplo mais claro disso. Se Neemias aceitasse, irmãos, a história diz que ele não aceitou a história bíblica. Mas se Neemias não aceitasse que a sua terra estava acabada, ele poderia continuar com o palácio, não poderia? Mas ele não aceitou. O que ele fez, então? Não aceitando aquela situação em que ele estava vivendo bem no palácio do rei, enquanto o seu povo lá em Jerusalém estava arrasado, humilhado, as muralhas estavam caídas, o pecado se multiplicando. O que ele fez? Ele se levantou em oração, em jejum. Deus tocou no coração do rei, então ele foi, cumpriu a missão de Deus, fez a grande obra. Ele mesmo dizia: estou fazendo uma grande obra. E trouxe ali um despertamento da nação de Israel de volta para Deus. Então eu sempre digo, irmãos, Deus não precisa de super-homens. Deus não precisa de multidão para fazer nada. O que Deus precisa então, irmão Roberto? Deus precisa somente de um que tenha coragem. Deus não precisou de um exército, ele precisou de um Neemias. Deus não precisou para enfrentar os profetas de Baal de multidões. Ele precisou somente de um de coragem chamado Elias, para enfrentar 950 profetas, 450 de Baal, 400 de Azera, para provar a Israel que só o Senhor é Deus. Então, o que Deus precisa, meus queridos, é de homens e mulheres corajosos, que não se conformem com o mundo, mas que sejam impactados pelo poder, pelo amor, pela mão poderosa de Deus, para ser um instrumento nas mãos de Deus. É o que Deus precisa. Quem revolucionou o Império Romano? Enquanto todos os apóstolos ficaram em Jerusalém, Deus envia Paulo, aquele que não andou com Jesus, mas se converteu depois. E Paulo, um único homem, impactou o Império Romano.
trouxe o Evangelho a todas aquelas terras, cidades famosas, cidades pequenas, ilhas. Aquele homem foi, sofreu, foi humilhado, foi exaltado, teve abundância, teve escassez, mas ele pregava Cristo e este crucificado, e muitas almas se renderam aos pés de Jesus, ocorrendo o avivamento. Porque o principal fruto de um avivamento, irmãos, não é batismo com o Espírito Santo, não é dons espirituais, é almas se rendendo a Cristo, se convertendo a Cristo. E a história está recheada de homens assim. Martinho Lutero, um padre que se levantou contra o sistema e trouxe a reforma, trouxe o protestantismo, trouxe então a reforma espiritual à igreja. Um homem. Deus não precisa de multidões. Deus não trabalha com números. Deus não trabalha com quantidade. Ele trabalha com qualidade. Ele trabalha com indivíduos. Ele trabalha com seres humanos. Então, se eu e você estivermos dispostos, irmãos, a pagar o preço, a nos entregar totalmente a Deus, a ficarmos inconformados com este mundo, a não aceitarmos ver que as muralhas de São Manuel estão caídas, que os jovens estão caídos, que as pessoas estão caídas no pecado, estão caídas na idolatria, estão mortas em seus delitos e pecados, e até mesmo nossa casa, até mesmo nós estamos meio balangando. Se nós não se conformarmos com essa situação, orarmos, clamarmos a Deus, buscarmos a Deus de todo o nosso coração, eu tenho certeza, Ele será achado de nós. Pois a Bíblia diz, buscar-me-eis e me encontrarei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes Jesus gosta de se esconder da gente. Para quê? Para que nós o busquemos, para que nós valorizemos a sua presença, valorizemos a sua graça em nossa vida. Então, às vezes ele gosta de silenciar, às vezes ele gosta de se afastar, de se esconder. Não porque ele não nos ama, mas para que nós o busquemos diligentemente, para que nós perseveremos em oração, para que nós clamemos a Ele até o acharmos, até que Ele derrame chuva feroz e temporã sobre nós. Pois a Bíblia diz, é tempo de buscar o Senhor até que Ele faça chover justiça sobre vós. Então, por que precisamos de um avivamento? Para que Deus desperte não somente nós, mas aqueles que estão ao nosso redor. Para que Deus faça uma obra maravilhosa. Por que precisamos de avivamento? Falsos profetas. Precisamos de avivamento por causa de falsos profetas. Por que precisamos? Porque Jesus disse aqui, ó, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quantas pessoas estão indo para o inferno? Quantos estão sendo enganados por falsos profetas? Nós não devemos se acomodar e dizer, olha, já está profetizado na Bíblia. Muitos dizem isso. É uma profecia. Jesus falou, então deixa ele cumprir, estou nem aí. É problema dele com Deus. Não, irmãos. Nós também temos a responsabilidade de pregar a verdade. Se muitos estão pregando a mentira, o engano, enganando a muitos, nós temos a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Pois a Bíblia diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. O problema da maioria é a seguinte frase, eu não faço mal para ninguém, mas você faz o bem para alguém? Tem esse lado também. Muitos dizem, se eu não faço mal para ninguém, então estou bem com Deus. Mas estamos fazendo bem para alguém? Olha, eu não posso ajudar ninguém, mas eu também não atrapalho. Será que é verdade isso? Você não pode ajudar ninguém? Eu não posso ajudar ninguém? Se você tem um Deus que pode todas as coisas, irmão, nunca diga isso. Talvez com dinheiro você não pode ajudar alguém. Talvez com conselhos humanos você não pode ajudar alguém. Mas com seus joelhos no chão, você pode ajudar muita gente. Com as suas orações, com as suas lágrimas no altar de Deus, de intercessão pelas almas, de intercessão por alguém da sua casa, você pode ajudar muitas pessoas. Deus pode trabalhar através de suas orações. Como o pastor disse aqui nesta noite, Deus trabalhou, a igreja estava orando, Deus trabalhou e enviou o seu anjo para libertar o apóstolo Pedro daquelas
cadeias. E quantos estão presos em cadeias, irmãos? E se nós orarmos e cremos, Deus pode libertá-las das cadeias, tanto espirituais como materiais. Deus é todo-poderoso. Avivamento faz isso, faz nós reconhecermos a grandeza de Deus e a pequenez e fragilidade e temporalidade da nossa vida e dos nossos problemas. Tira nossos olhos dos problemas do mundo e foca nossos olhos no Deus Altíssimo, no Deus Todo-Poderoso. Isso um avivamento faz. Hoje estava comentando com os jovens, ali nós fazemos curso no mercado, nós estávamos comentando sobre avivamento. O conceito de avivamento hoje, ele foi distorcido nas igrejas. Uma pessoa, aos olhos da maioria, eu também pensava assim, que é avivada, uma pessoa que faz bastante barulho na igreja. Se eu vejo que aquele irmão sapateia, ora em línguas, profetiza, automaticamente o pentecostal vai achar aquele avivado. E se eu vejo o irmão ouvindo a palavra, talvez chorando somente, ela é fria, aquele irmão da geladeira. Esse é o conceito para a maioria de um avivamento. Mas eu disse, olha, eu só vejo uma coisa, para saber se a pessoa é avivada. Uma única coisa, se a pessoa gosta da palavra de Deus. Se ela não gosta da palavra de Deus, se ela não gosta de ler a palavra de Deus, se ela não gosta de ouvir a palavra de Deus, então ela não é avivada. Por quê? Porque quem tem o Espírito Santo na vida dele queimando, ardendo em chamas, esse alguém, ele gosta de ouvir, ele gosta de se alimentar das palavras do Deus Todo-Poderoso. Outra coisa que eu noto na vida de alguém, se a pessoa diz que é cheia do fogo, mas não gosta de orar, tá aí 2 testes, não precisa de mais nada. 2 testes. Se a pessoa não gosta de Bíblia, não gosta de oração, não gosta de aprender a palavra, não gosta de ler a palavra, não gosta de oração, como que essa pessoa tem avivamento na vida? Tudo aquilo é emoção, tudo aquilo é obra da carne. Talvez nem o diabo que está usando ela, é a própria emoção humana, é a própria carne falando mais alto. Mas não é o Espírito Santo. Pois a pessoa que é avivada pelo Espírito Santo, ela gosta de orar, ela gosta da palavra, ela gosta das coisas de Deus. Então, é impossível, irmãos, uma pessoa dizer, ele estou avivado, mas está vivendo numa mornidão espiritual. Por isso precisamos de avivamento, para que tenhamos discernimento sobre falsos profetas, sobre falsos milagres, sobre falsos enganos. Eu tenho um estudo, depois eu vou trazer para os irmãos, mais para frente, sobre a imitação do diabo. O diabo é imitador, irmão. Desde o começo ele tentou imitar Deus. Ele sempre tentou. Deus tem um filho, não tem? Jesus. O diabo também tem um filho. Não nasceu ainda, ou vai nascer. Quem é esse? O anticristo, o filho da perdição, o filho da iniquidade. Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você abrir a sua Bíblia Apocalipse, o diabo também vai imitar a Trindade. Vai ter a besta, o falso profeta e Satanás. O anticristo, o falso profeta e Satanás. É a Trindade satânica. Então ele imita. Deus tem marcado os seus. Lá em Apocalipse capítulo 7 diz que ele marca os seus. O diabo também terá a sua marca, marca da besta. Deus faz milagres. Satanás também, Deus lhe permitiu fazer prodígios e milagres de mentira. Está lá em Tessalonicenses. Deus, Cristo, é a luz verdadeira. Mas a Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Então o diabo, ele produz, ele engana. Por isso precisamos de um avivamento. Para ter discernimento de saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Nem todo mundo que fala de Deus é de Deus. Sabia disso? Nem todo mundo que fala de Deus é de Deus. Eu posso mostrar na Bíblia 2 exemplos. O primeiro exemplo é o de Paulo. Paulo estava pregando, o que a mulher dizia? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e ensinam o caminho da salvação. É aquela passagem lá que eles são presos, tarde da meia-noite eles cantam. O motivo da prisão deles foi por causa disso. Porque essa mulher, possessa por um espírito maligno, falou isso, então Paulo repreende esse espírito, ele vai embora, então aquela mulher é liberta. Então o diabo falou mentira? Não falou. Falou a verdade. Falou de Deus, mas não era Deus. Era o engano, era o diabo. Mateus capítulo 7, para terminar. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu falei em teu nome, eu profetizei.
Imagina só, vão chegar no juízo final e vão dizer que Jesus é o Senhor. Mas Senhor, eu sei que o Senhor é o Senhor. Eu sei que o Senhor domina sobre tudo. E eu sabendo disso, Senhor, Ele tem o nome lá na terra, eu profetizei, eu falei do Senhor, eu preguei, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz maravilhas em teu nome. Jesus vai dizer assim, olha, eu nunca conheci vocês. Eu nunca conheci, vocês nunca foram salvos, nunca nasceram de novo. Então, queridos, somente um coração avivado, que busca o Espírito Santo, que busca o conhecimento da palavra. Porque o que fez Abacuque orar? O que fez Abacuque se sentir alarmado? Conhecer a palavra. Ele vai dizer no começo da sua oração, Senhor, eu ouvi a sua palavra, me sinto alarmado. Eu li a sua palavra e me sinto alarmado, tenho temido. Por que eu tenho temido? Porque eu lendo a sua palavra, em observar a sua palavra, eu vi que a minha vida, eu vi que a vida da minha família, eu vi que a vida da minha cidade, do meu povo, está totalmente fora, está totalmente em rebelião, em desobediência à sua palavra. Por isso eu me sinto alarmado, Senhor. Por isso eu clamo a Ti, aviva a Tua obra, aviva de novo. Mostra a Tua misericórdia no meio da Tua ira. Então, irmãos, conhecendo a palavra, eu vou conhecer a vontade de Deus. E quando eu conheço a vontade de Deus, eu sei quando as pessoas não estão fazendo a vontade de Deus. É simples assim, irmãos. Deus deu o livro na sua mão. Deus deu a palavra na sua mão. Ela não está longe de você, ela não está numa montanha com um exército fora, para que você tenha que matar o exército para entrar dentro daquela montanha, não. Ela não está no fundo do mar, para você catar um submarino, ter que descer lá no profundo do mar para achar a palavra. Ela também não está lá nas estrelas, nem na lua, para que você tenha que pegar um foguete e tentar achá-la, não. Ela está perto de ti, a palavra da cruz, a palavra do Evangelho, a palavra de Deus. A oração, Deus não dificultou, Deus não disse, olha, para você orar, você tem que ir na igreja, dá 1h, meio-dia para orar, não. Para você orar, você tem que catar o avião, ir lá no monte de Israel e orar. Não, para você orar é simples. Você pode orar na sua casa, no seu quarto, no monte, na igreja. Você pode orar até em pensamento, que Deus está pronto para ouvir e responder às suas orações. Mas não tem dificuldade. Se nós dizemos que tem dificuldade, não tem. Muitas das vezes o que falta é nós termos alguma força de vontade, o desejo, a fome e a sede de Deus para se alimentar das palavras, para orar. É tudo fácil. Não há nada difícil. Para você orar, você pode orar aqui agora, na sua casa, andando. Não existe lugar. Jesus disse, olha, eles adoravam em Jerusalém, outros adoravam em Samaria, mas agora chegou a hora em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Naquele tempo, o conceito da lei de se adorar a Deus somente no templo acabou. Foi abolido. Por quê? Agora o conceito era novo. Todos poderiam adorar a Deus, não precisava ser em Jerusalém. Poderia ser em qualquer lugar da terra, mas deve ser em espírito e em verdade. Então, por isso, precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento por causa da apostasia da igreja moderna, contemporânea. Por isso, precisamos de um avivamento. Para que Deus desperte a nossa vida e nos use para despertar pessoas que estão no erro. Precisamos de um avivamento para ganhar almas para Jesus. Precisamos ser cheios do poder de Deus para ganhar almas para Jesus. Precisamos de um avivamento para ser vivo para Deus. Para ter a vida de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos 12:1, seja um sacrifício vivo para Deus. Por quê? Porque Deus não é Deus de mortos. A Bíblia diz que antes de conhecer a Cristo, lá em Efésios, nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Mas quando conhecemos a Deus, Ele nos deu vida através do seu Filho. Nos vivificou para sermos sacerdotes e reis na presença dEle. Ou seja, para sermos testemunhas vivas do seu poder, maravilha e majestade. Por isso, precisamos de um avivamento, irmãos. Porque estamos no tempo do fim, estamos no tempo final, estamos no tempo de angústia, no tempo em que as pessoas não buscam mais a Deus.
não desejam mais a Deus. Ah, mas as igrejas estão cheias. Ah, mas está acontecendo tanta coisa. Mas será que é Deus que estão buscando? Faça uma pergunta. A multidão que vai nas igrejas está buscando Deus? Pare e pense. Estão buscando Deus verdadeiramente? Ou estão buscando a cura, a prosperidade, as profecias, talvez, se o pastor tem o dom de profetizar, de revelar? Estão buscando a revelação? Porque isso é bíblico. Enquanto Jesus multiplicava pães e peixes, leia lá a sua Bíblia, eu não vou ler, os irmãos leiam lá, se quiser anotar para ler, João capítulo 6, 7 e 8. Enquanto Jesus multiplicava pães e peixes, sabe o que aconteceu? A multidão se amontoou para fazer o rei. Nós queremos que ele seja nosso rei. Esse aí, olha que beleza, não precisa nem trabalhar mais, pastor. Ele multiplica pães, ele multiplica peixe, não precisa nem de médico mais. Ele me cura se eu estou doente. Vamos fazer dele o nosso rei. Com esse poder que ele tem, as pessoas falam, vamos imaginar, não é pecado imaginar. Com esse poder que ele tem de acalmar a tempestade, de dar vida aos mortos, ele só vai dizer, cai fogo do céu, como fez o profeta Elias, vai matar com Herodes, vai matar com Caifás, vai matar com o imperador Júlio César, com o imperador Domiciano, com o imperador Tito de Roma, vai matar com os soldados, com os centuriões, os líderes dos 100 soldados romanos, vai acabar com tudo. Ele tem que ser o nosso rei. Ele aí, Davi chega ali aos pés dele, Davi matou Golias, ele toca a palavra, poderia ter matado Golias. Ele vai ser o nosso rei. Só que Jesus não aceitou, porque o reino dele não era o reino de força nem de violência, mas era o reino de Deus, o reino dos céus, que não está aqui na colina, mas começa dentro do coração do homem, a qual Deus vai reinar no coração do homem. O coração que é mau, que é egoísta, que é perverso, ele vai criar um novo coração e vai reinar nesse novo coração. Então Jesus começa a pregar. Vamos ver então se eles querem que eu seja o meu rei. Leia lá a sequência do texto. Começou a pregar, aquele que não comer do Filho do Homem, não beber do seu sangue, aquele que não beber, não comer da minha carne, não tem vida. Eu sou o pão vivo. Moisés, em que vocês idolatram tanto Moisés, ele deu pão e vocês comeram e morreram. Mas quem comer de mim vai viver eternamente, não vai ver a morte. Então começaram a clamar, duro é este discurso, quem pode suportá-lo? E a Bíblia diz que muitos abandonaram, até mesmo discípulos. Talvez aqueles 70 que ele mandou fazer a missão, muitos abandonaram ele. Sabe o que Jesus fez? Ficou triste? Não. Chegou para Pedro, não me abandona não, Pedro. Todo mundo me abandonou, fica comigo. Não. Ele chegou para Pedro e disse, Pedro, disse com toda a educação, se você quiser ir também, pode ir. Eu não obrigo ninguém a me seguir. Eu não obrigo ninguém a me amar. Eu não obrigo ninguém a negar a si mesmo e me seguir e tomar a sua cruz. Porque ele mesmo disse, se alguém quiser, ou seja, se alguém quiser, eu tenho que querer. Se eu não querer, é problema meu, é problema seu. Mas se alguém quiser, seguir a mim, Jesus está dizendo. Negue-se a si mesmo. Então Pedro vai dizer, olha Jesus, todos se abandonaram, é verdade. Mas eu não vou lhe abandonar. Para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Tanto que quando o Espírito Santo desce, lá em Atos 2, 120 pessoas reunidas. Se você ler 1 Coríntios capítulo 15, quantos que viram Jesus subir para o céu? Você já parou para fazer essa pergunta? Foi 400 pessoas. Viram Jesus subir para o céu, se assunto ao céu. Mas por que só 120 receberam o poder? Porque só 120 perseveraram. E eles, desses 120, alguns dentre eles se destacaram para trazer o avivamento sobre Jerusalém e toda a terra. Trazer a palavra de Deus. Então Deus não precisa de uma multidão. Deus precisa de alguns. Os maiores soldados de Davi não foi a multidão que ele tinha, mas foi os seus valentes. Aqueles valentes que ele tinha valiam por multidão. Porque aqueles valentes que Davi tinha, os irmãos não sabem, muitos não pregam isso. Mas a Bíblia diz em Crônicas que teve um gigante que quase matou Davi. Parente de Golias. Quase matou, porque ele já estava velho, já estava de idade. O que aconteceu? A Bíblia diz que um dos seus valentes salvou a vida de Davi. Matou aquele gigante. Então por isso devemos ajudar os irmãos, uns aos outros. Porque hoje eu posso derrubar o gigante que está humilhando você. Mas amanhã eu posso ser... O gigante pode estar querendo me matar e você vai me ajudar. Por isso que existe a igreja.
Por isso que existem os irmãos. Uns ajudam os outros. Então, é assim que Deus trabalha, irmãos. Deus quer levantar os seus valentes, quer levantar avivalistas, quer derramar um avivamento. Mas será que nós queremos? Será que nós queremos realmente um avivamento? Será que as igrejas hoje querem realmente um avivamento? Porque se o avivamento virmos, a primeira coisa que vai ter que ir embora é o pecado. E muitos não querem abandonar o pecado. Muitos pastores não querem abandonar seu estelionatário, sua roubalheira em nome de Deus. Então, por isso que muitos não querem que o avivamento venha. Porque ele vindo, as máscaras vão cair. O pecado que está sujo, ou vai ser lavado ou vai ser desmascarado. Porque é isso que o avivamento faz. Ele traz transformação, conversão e salvação de almas. Que Deus, irmãos, é o desejo do meu coração, creio que do pastor Josué, que há anos temos orado, que há anos eu tenho clamado, que Deus derrame um avivamento sobre essa cidade. Que Deus derrame um despertamento espiritual sobre essa cidade. Meu coração nunca se alegrou. Quando eu vou à igreja, muitas das vezes, domingo, passo na frente daquele santuário. Eu vejo aquela maré de jovens. Eu sei que o caminho é estreito, não é? E poucos são os que se salvam. Mas mesmo eu sabendo disso, o meu coração se entristece quando eu vejo aquela multidão de jovens, sem Cristo, sem Deus, totalmente entregues ao pecado, ao álcool, às drogas, à prostituição, e assim muitos adultos também que não estão lá, mas estão nas suas casas, adorando o Deus do entretenimento, o Deus da televisão, e não estão adorando o Deus verdadeiro. Meu coração se entristece, porque eu sei que quem vai responder por eles somos nós. A Bíblia diz que nós somos incumbidos com a tarefa de pregar o Evangelho a toda a criatura. Para encerrar nesta noite, o último texto que eu gostaria de deixar para os irmãos é sobre Ló. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7. 2 Pedro 2, 7. Eu li um texto na internet do pastor Josemar Bessa, da Igreja Congregacional do Rio de Janeiro, e o tema da mensagem que ele deu ali, que ele escreveu, é a bênção de ter uma alma atormentada. E eu fui ler, porque me chamou a atenção aquele tema. A bênção de ter uma alma atormentada. Então eu fui ler, e ele falou desse texto bíblico. Olha que interessante. Ló, ele teve a bênção de ter a alma atormentada. Por quê? Porque quando ele via aquele povo pecando em Sodoma, ele afligia todos os dias a sua alma, porque os homens não obedeciam a palavra. É como diz o Salmo 119. Rios de água correm dos meus olhos, porque os homens não observam a tua palavra, a tua lei. O salmista também teve essa bênção. Ele chorava todos os dias, porque os homens não temiam mais a Deus, não buscavam mais a Deus. Jeremias também teve uma alma atormentada, porque o povo de Israel não queria Deus, então todos os dias a Bíblia diz que ele molhava o seu cabeceiro de lágrimas, de tanto clamar e chorar. Então, eu acho lindo isso, irmãos. Porque nós choramos quando somos humilhados, nós choramos quando queremos que alguém na nossa casa se salve, mas será que nós já choramos pelas almas que nem conhecemos ainda, pelas pessoas de outros países, pelos vizinhos, por salvação de almas? Será que nós se afligimos, como esses jovens fizeram, ou nós rimos do pecado deles? Olha só a bênção de ter uma alma atormentada. 2 Pedro 2,7 diz assim: ele livrou o justo Ló, enfadado, cansado, uma palavra que significa cansado, ou, desculpa a expressão na linguagem de hoje, de saco cheio com o pecado daquele povo, enfadado da vida dissoluta dos homens abominados, porque este justo, a Bíblia chama lá de justo, ó lá, mesmo ele teve muitas falhas, mas por causa dessa atitude, Deus justificou ele. Por este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, todo dia, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Agora vamos imaginar, Ló vivia onde? Em Sodoma e em Gomorra. O que era praticado em Sodoma e Gomorra? A Bíblia diz que as cidades eram tão ruins que Deus teve que mandar fogo descer do céu e acabar com tudo. Lá havia homossexualismo, orgia sexual, assassinato. Essa era a notícia
Então eu creio que Ló ia trabalhar, voltava para a casa dele, ele olhava para a rua, via pessoas se prostituindo a céu aberto, via homem beijando homem, mulher beijando mulher. Então ele andava mais um pouquinho, o vizinho dele chegava: olha Ló, você ficou sabendo da nova notícia? Olha, aquele cara matou aquele outro, a facada. Olha, aquele outro matou aquele outro. Aquele pai matou aquele filho. Aquela filha casou com o próprio pai. Então Ló ouvia essas notícias, se entristecia. Eles falavam dando risada, falavam com alegria dos seus pecados. Mas Ló, quando via aquela situação, ele se afligia, ele sentia tristeza todos os dias. Ele sentia desânimo, tristeza. Por isso eu falo, irmãos, que nem toda tristeza é do diabo. Quem que prega isso, irmão, está enganado. Porque às vezes algumas tristezas não é o diabo que coloca sobre nós, mas é o próprio Senhor que compartilha conosco o mesmo sentimento que ele sente pelo pecado da humanidade. Jesus, quando ele soa gotas de sangue, o que acontece? Ele sente a dor da humanidade. Ele sente a punição divina que viria sobre ele por causa do pecado da humanidade. Paulo vai dizer mais forte ainda. Ele escreve a carta aos Gálatas, ele vai dizer assim: olha, Gálatas, eu sinto por vocês dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Dores de uma mulher grávida. Os médicos dizem que a pior dor, uma das piores dores, é a dor da gravidez, do parto, da hora de dar à luz. Paulo sentia essa dor nas entranhas, até que Cristo fosse formado no coração dos novos convertidos. Então, irmãos, a bênção de ter uma alma atormentada. Qualquer dia vamos ter uma pregação nessa campanha só sobre esse tema. A bênção de ter uma alma atormentada. Atormentada não porque está em pecado, não porque pecou contra Deus, não porque o diabo está atormentando com demônios, não. Atormentada porque o mundo não quer Deus. Atormentada porque muitos estão indo para o inferno e nós devemos fazer algo a respeito. Amém? Que Deus abençoe os irmãos nesse primeiro dia que foi o começo. Foi somente uma introdução do que é avivamento. Vamos cada vez mais se aprofundar, mostrar para os irmãos. Vai ter dias em que eu vou trazer para os irmãos alguns avivamentos bíblicos e históricos que aconteceram na história da igreja, onde Deus impactou o povo, desceu, ele fendeu os céus, como Isaías ora no capítulo 64. Ó, que fendesse os céus e descesse, que Deus literalmente desceu e almas foram impactadas pela graça e pelo poder do Evangelho. Vamos se colocar em pé nesta hora e vamos fazer um clamor a Deus, uma oração, porque eu sei que muitas das vezes tem nos faltado isso. Tem nos faltado sentir a tristeza, a dor, segundo Deus, pelo pecado da humanidade. Um grande reverendo, o pastor David Wilkerson, que morreu esse ano, no meio do ano ele morreu no acidente de carro, ele já estava com acho que 80 anos. Ele foi um dos que trouxe o avivamento de Deus para Nova York, onde havia muitas gangues, aquelas gangues, pastor, se odiavam, havia a gangue dos negros, a gangue dos maus. Eles tinham um estilo de vestir cada gangue, e eles se odiavam. Se eles se tombassem na rua, só para encarar a pessoa, eles já brigavam. Por que você está me encarando? Já brigavam e se matavam. E este pastor, lá do interior dos Estados Unidos, foi para a capital, Nova York, foi para a cidade grande, com uma só missão. Ele falou que ele nunca foi lá para fazer construir uma igreja, a única intenção dele era ir lá e ganhar almas para Jesus. E Deus abençoou a vida dele. Diz a ele contando o testemunho dele, que ele andava pelas ruas de Nova York e ele começava a chorar por ver aquele monte de gente sentado usando droga, se matando na cocaína, no crack. Ele sentiu a dor de Deus, mas Deus respondeu o pastor David Wilkerson e trouxe salvação. Que Deus faça isso em nossas vidas também, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus de David Wilkerson, o Senhor é o Deus de John Wesley, o Deus de Jonathan Edwards, o Deus de Paulo, o Deus de Lutero, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Elias, o Deus de Enoque, o Deus de Ló, o Deus Todo-Poderoso que fez aquele homem se atormentar, porque eu sei que aquilo não era uma virtude de Ló, mas aquilo era uma obra do seu Espírito na vida de Ló, porque se Ló não tivesse a influência do Espírito Santo, com certeza ele aceitaria aquela situação em Sodoma e até praticaria aquelas abominações que todo mundo praticava, mas pela graça do poder de Deus, meu Pai, ele foi diferente, ele fez a diferença. Por isso pedimos ao Senhor pela sua graça em nós, onde
abundou o pecado, superabunde a tua graça em nossa vida, nesta cidade. Traga um avivamento pessoal sobre nós, um avivamento sobre nossa família, sobre a igreja, sobre a cidade, sobre todo o país, meu Deus, porque eu sei que um homem somente pode ser um grande instrumento nas tuas mãos. Por isso eu peço a ti, Senhor, usa cada irmão, cada irmã, traz-nos um avivamento. Oramos como o profeta Isaías no capítulo 64. Ora que o Senhor fendesse os céus e descesse, e os montes tremessem em tua presença. Fenda os céus, meu Deus, rasga os céus e desça sobre esta terra, trazendo a tua santidade, o teu temor ao coração dos homens, o teu amor ao coração dos homens, o teu poder de salvação ao coração da humanidade, meu Deus. Eu peço nisso, meu Deus, nesse tempo final, nesse tempo de iniquidade sendo multiplicada, não deixa que o nosso amor se esfrie. Se está frio, meu Deus, aqueça pelo teu poder, pela tua graça e chama. Derrama sobre nós o fogo do teu amor, o fogo do teu Espírito. Glória a Deus. A Bíblia diz, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Por isso eu clamo a ti, que o fogo possa arder no coração de cada irmão e de cada irmã nesta noite, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Pode estar, adorar.